Olá, meus amigos, graça e paz em Cristo Jesus. Ademir Nascimento, mais uma vez aqui, pastor, bacharel em teologia, professor de teologia e filosofia, pós-graduando em ciências da religião e especialista na teologia do Novo Testamento. Mais uma vez, estamos aqui para desenvolvermos uma temática. A temática de hoje é sobre o seguinte tema: bioética teológica. Vamos especificar aqui o tema que pretendemos abordar neste momento. Vamos abordar aqui a grande problemática na interpretação do divórcio. Grande problemática na interpretação do divórcio feita pelos pastores, por pregadores, por mestres religiosos que se propõem a trazer esta temática, desenvolver esta temática. O que eu vou falar aqui não é nada de novo, não é nada de inédito, é tudo quanto eu já tenho falado em outros vídeos que nós temos abordado este assunto, tanto no Facebook quanto aqui no YouTube. Nós temos falado sobre este assunto, nós temos abordado sobre este assunto. Bom, para início de conversa, sejam todos muito bem-vindos a mais uma temática, a mais uma aula, aqui com o professor Ademir Nascimento. Vamos começar abordando o seguinte. Eu tenho percebido que o grande problema, um dos maiores problemas na interpretação da temática que se refere ao assunto do divórcio, eu tenho visto isso que eu vou falar aqui, eu tenho visto isso pelos pastores, pelos vídeos que eu escuto, que eu ouço, que eu vejo, os vídeos aí, pelo que eu ouço, que eu escuto, eu tenho visto que os pastores estão se perdendo, as pessoas que se propõem, que se propõem a ensinar, que se propõem a pregar, a ministrar neste assunto do divórcio e a explicar o assunto do divórcio. Eu tenho visto uma coisa que é muito grave, essa situação. Gente, olha, a temática do divórcio, um dos grandes erros, a grande problemática na interpretação do divórcio é querer interpretar o divórcio no campo de vista doutrinário. Divórcio não se interpreta no campo de vista doutrinário, gente. É muito maldoso se fazer isso. É uma atitude muito maldosa se fazer isso. E foi justamente nesse ponto em que o sistema religioso ele se prendeu. O sistema religioso capciosamente, malignamente, eu posso até dizer assim, malignamente, pegou o divórcio, o assunto do divórcio, tirou do campo da bioética e trouxe para o campo doutrinário, tornando assim o assunto do divórcio, do ponto de vista, deixando de ser humanitário, porque tirou do campo da bioética e trouxe para o campo de vista doutrinário. O divórcio não é doutrinário, gente. Vocês têm que entender que o divórcio não é doutrinário, o divórcio é humanitário, é uma questão de humanidade, não é uma questão de doutrina, certo? O divórcio é uma questão humanitária, o assunto do divórcio. Não é uma questão doutrinária. O sistema religioso pegou o divórcio, tirou do campo da bioética e trouxe justamente para o campo de vista doutrinário, porque no campo de vista doutrinário é onde ocorrem as manipulações, é onde pode se manipular. E quem se propõe a ensinar sobre isso deveria entender, no mínimo, isso que eu estou dizendo para vocês. Não é doutrina, gente. Não é doutrina. Pegar o letrismo da lei, aquelas palavras de Jesus em Marcos 10, em Mateus 19, pegaram aquelas palavras de Jesus, colocaram no literal e empurraram de goela abaixo, de garganta abaixo, para
para terem uma forma. O sistema religioso fez isso para manipular, para se ter uma forma de manipular, porque o sistema religioso gosta disso, de manipulação, de manobras, sabe? De manobras. O sistema religioso quer impor culpa, o sistema religioso quer impor medo nas pessoas. Eles são especialistas nisso. Eles são especialistas em fazer isso. Então, fizeram isso com no campo do divórcio. Antes de eu prosseguir, deixa eu abrir um parênteses aqui para eu dizer uma coisa para vocês. Olhem aqui para mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sou contra. Eu sou a favor do divórcio, sim. Eu sou a favor do divórcio. Agora deixa eu explicar para vocês. Ademir Nascimento, professor Ademir Nascimento, eu estou falando aqui dentro do campo da bioética. Eu não sou a favor da dissolução da família. Eu não estou aqui como um expoente, como alguém que está aqui para propagar a dissolução da família e para dizer que eu sou a favor da dissolução da família. Não estou dizendo isso. Vejam bem. Só quero deixar bem claro que o divórcio acontece por causa da dureza do coração do homem. Já está escrito isso na palavra. Eu sou a favor que toda família tente. Eu sou a favor que todo casal, na hora da dificuldade, na hora do desespero, da angústia, dos problemas, eu sou a favor que todos os casais tentem restaurar as suas famílias. Eu sou a favor disso, certo? Então, pelo que às vezes eu prego, ensino, às vezes a gente pode até ser mal interpretado, né? Alguém pode chegar e dizer, não, o pastor deveria ser a favor da família, mas está sendo a favor do divórcio. Eu estou sendo a favor do divórcio, e quando eu digo que sou a favor do divórcio, eu sou por uma questão humanitária. Eu estou seguindo o exemplo de Jesus. Quando Cristo falou do divórcio, ele falou no campo da bioética, como uma questão humanitária. Mas só que o sistema religioso pegou e trouxe para a questão doutrinária. Porque na questão doutrinária, como eu disse, só reiterando minhas palavras, eles podem manipular. Eles têm como manipular. Se eles trouxerem para o campo doutrinário, que não é, divórcio não é doutrinário. Divórcio é bioética, é humanidade, é uma questão humanitária. Eu vou explicar para vocês, eu já explico bem direito em outros vídeos que eu faço sobre o assunto, mas aqui eu estou praticamente só reforçando, até porque o vídeo aqui será um vídeo muito sucinto, não será um vídeo muito prolixo, muito extenso, mas aqui nós estamos apenas reforçando o que nós já dissemos em outras oportunidades, em outras ocasiões. Se vocês tiverem como, a condição de assistirem outros vídeos que nós já fizemos sobre o assunto, vocês vão ver justamente o que eu estou falando aqui, que eu explico bem direitinho lá, tá certo? Nos outros vídeos. Eu tenho vídeos no YouTube, tenho vídeo no Facebook. Então convido você a dar uma passadinha lá no nosso canal, visitar o nosso canal, Pastor Ademir Nascimento no YouTube e no Facebook, e lá na nossa página Ademir Nascimento, ou na página do Pastor Ademir Nascimento também, que vai estar lá esse assunto disponível para vocês. Olha, a gente tem que entender uma coisa. Quando a Bíblia diz assim, não separe o homem o que Deus ajuntou, certo? A gente tem que entender o seguinte, que isso é o ideal divino. Nós estamos aqui diante do ideal divino. O ideal divino é que o casamento, na mentalidade divina, nos desígnios divinos, nos pensamentos divinos, o ideal de Deus era que não se dissolvesse, que a união conjugal não se dissolvesse. Isso é o ideal divino. O ideal divino é esse. Não tem nenhum problema da gente pensar dessa forma, porque de fato é o que é. Certo? Agora, existe um problema aí, que, como eu disse, os pastores, os pregadores, os ensinadores que se propõem a ensinar sobre o assunto, eles esquecem disso aí. É que o ideal humano não é o ideal divino. O ideal humano está longe de ser o ideal divino. É por isso que eu no meu ponto de vista baseado em Cristo, baseado na palavra que é Cristo, eu digo o seguinte: o ideal divino é o ideal humano está longe do ideal divino, está muito longe, passa muito longe mesmo, não chega nem perto.
certo? Vocês têm que entender, gente, que vocês ficam pregando aí que as pessoas são obrigadas a viverem umas com as outras, não sei o que, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, ninguém é obrigado a viver com ninguém. Ninguém é obrigado. Vocês imaginem só, um homem que vive se humilhando nos pés de uma mulher para ela viver com ele. Você acha que Deus vai querer um negócio desse? Uma mulher que vive se humilhando para um homem para viver com ele. Gente, isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana em suas esferas tridimensionais, biopsicossocial. Isso fere a dignidade do ser, a integralidade do ser total do ser humano. Isso fere, gente. Ninguém é dono de ninguém. Cada pessoa tem o direito de escolher o seu caminho livre. Ah, mas o ideal de Deus é que eu vivesse até o fim, até a morte. Esse é o ideal de Deus, não tenha certeza. Não tenha certeza. Por isso que eu estou dizendo aqui, eu sou a favor do progresso do relacionamento. Sou a favor do progresso, que o relacionamento fosse até o final, que o que tiver ao seu alcance para fazer no meio das dificuldades conjugais, que você faça para tentar restaurar a sua família. Mas existem situações em que não há mais possibilidades. Está entendendo? Aí é onde entra a questão humanitária do divórcio, ou entra a questão da bioética do divórcio. Não é uma questão doutrinária, gente. Não é uma questão doutrinária, não é. Os pregadores se embananam aí, porque querem ir pelo sistema. Querem ir baseados no sistema. E não dá. Vocês querem ver outra coisa? Lei do divórcio era para Israel, gente. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa básica. A lei do divórcio era para Israel. A lei do divórcio, que a gente lê a Bíblia hoje e interpreta hoje, tem que ser interpretado para lá, não para cá. A igreja evangélica hoje erra e feio. A igreja evangélica hoje erra e feio, porque não sabe nem conceituar o adultério. A questão do adultério, eles não conceituam. Porque se você pegar na sua Bíblia aí, Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 22, vocês vão ver que o adultério se concretizava quando duas pessoas, um homem e uma mulher, preste bem atenção, um homem e uma mulher que eram casados, que tinham marido, que a mulher tinha marido e o homem tinha mulher, ambos eram casados, e essas pessoas praticavam relações sexuais escondidas da outra. Isso era chamado de adultério. Eram relações sexuais entre pessoas casadas. E de acordo com a lei de Israel, quem fosse pego nesse ato teria que morrer. De acordo com a Bíblia, teria que morrer. Aí, vamos lá. Por que a lei de Israel é para Israel e a nossa lei brasileira é para a lei brasileira? Não se pode misturar as coisas. E muitos pregadores ficam misturando isso. É tanto que quando alguém, por exemplo, for pego hoje numa situação de adultério, né, alguém casado dentro da lei brasileira for pego numa situação de adultério, você não pode aplicar a pena de morte. Você pode aplicar a pena de morte, que no caso era aplicado lá em Israel na época. Então vocês estão vendo aí? Então tem que haver esse entendimento. Tem que haver esse entendimento, esse embasamento, para a gente saber que a gente não pode querer interpretar a Bíblia desrespeitando o seu contexto. Certo? A Bíblia tem que ser interpretada de acordo com o seu contexto. Eu, como professor também de interpretação bíblica, eu estou dizendo isso aqui embasado naquilo que nós estudamos dentro da interpretação bíblica, que é a lei do contexto. A lei do contexto, ela tem que ser respeitada à risca. A lei do contexto tem que ser respeitada à risca. Imagina você hoje querer chamar de adúltero duas pessoas que contraíram uma união conjugal, novamente, que foram casadas, né, e separaram dos seus cônjuges e agora construíram uma nova união conjugal. Qual é a base que eu tenho, qual é a base teológica que eu tenho para chamar hoje uma pessoa dessa de adúltero?
Por exemplo, uma pessoa deixou, um homem, por exemplo, que deixou a sua mulher, e agora, eu estou falando dos dias atuais, dos dias odiernos. O homem deixou a sua mulher e agora ele contraiu um novo matrimônio com outra pessoa. Essa pessoa com a qual ele construiu um novo matrimônio, que é uma mulher no caso, né? Ela não tem ninguém fora ele, ela é descomprometida, também saiu de um relacionamento onde vivia e vive só. E o homem que se juntou a essa mulher e formaram uma união conjugal, agora eles vivem um para o outro. A mulher vive para o homem vive para a mulher. E os seus relacionamentos passados ficaram para trás. Aí a igreja que eu falo é o sentido de instituição, a instituição religiosa, ela chega e diz assim: você está em adultério, porque você contraiu um segundo casamento. Não, gente. Não. Não, porque primeiro, aquelas pessoas, elas não têm compromisso com ninguém. Então vocês estão entendendo aí a misturada, o embaraço que ocorre quando você quer interpretar a Bíblia do seu modo, quer interpretar a Bíblia do seu jeito. Certo? Então não se pode fazer isso. Outra coisa que as pessoas se embaraçam é uma questão da fornicação. Fornicação não é o que vocês pregam, gente. Fornicação não é o que vocês pregam. Vocês misturam tudo. Fornicação com adultério, mistura tudo. O adultério é uma forma de fornicação. Não deixa de ser uma forma de fornicação. Certo? O adultério é uma forma de fornicação. Mas a fornicação em si, ela não é um adultério. Mas o adultério, todavia, é uma forma de fornicação. Porque o que é fornicação? Fornicação são relações sexuais ilícitas. Ilícitas. É uma relação sexual descompromissada. É uma relação sexual descompromissada, sem compromisso. Então, eu já defini fornicação em outros vídeos que eu tenho, que eu fiz, outros vídeos que nós fizemos. Então, eu aconselho você depois de ir lá e você vai ver que eu vou explicar bem direitinho essa questão da fornicação. Essa questão da fornicação, as igrejas evangélicas misturam muito as coisas. Aí faz um embaraço, mistura prostituição com fornicação e com adultério. Isso é fruto de quê? Isso é fruto de quem não estuda e não se prepara para explicar, para pregar para o povo. Você só pode pregar e falar daquilo que você tem embasamento. Daquilo que você tem embasamento para você falar, para você pregar. Você tem que ter embasamento, para não estar conversando besteira, para não estar ensinando errado. Porque muitos se enganam, mas é uma responsabilidade quando a gente se propõe de ensinar algo para alguém, principalmente a palavra de Deus. Porque nós somos frutos das nossas crenças. Quando você ensina errado, você gera crenças erradas. E não venha para cá com esse papinho que não precisa de teologia. Não precisa de teologia. Precisa. Porque todos nós temos uma teologia. Porque o que é a teologia? É o estudo, é a crença. É a crença que nós temos em Deus. E cada um de nós temos essa crença. Agora o que acontece é que às vezes a gente tem uma crença errada. E é onde está o problema. É quando a gente erra, como diz a Bíblia, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente erra quando a gente quer falar de algo que a gente não tem um embasamento para falar. Eu costumo muito dizer o seguinte, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Costumo muito dizer o seguinte. Eu não discuto Bíblia com leigos, não discuto teologia com leigos, nem Bíblia nem teologia com leigos, porque assim, às vezes a gente vê assim, muitas pessoas que não têm um entendimento e quer conversar sobre uma coisa que não conhece, gente. Eu não vou perder meu tempo, não estou aqui desfazendo em ninguém, entendam bem. Não estou aqui desfazendo em ninguém, querendo ser maior do que ninguém, querendo ser melhor do que ninguém, porque de fato nós não somos, todos nós somos iguais. Certo? O que acontece é que os nossos juízos de valores,
o modo como como a visão de mundo, a forma como a gente vê e observa o mundo, certo? E a forma como a gente defende os nossos juízos de valores são diferentes. Mas tirando disso, como seres humanos, todos nós somos normais. Nós adoecemos, nós erramos, nós morremos, nós precisamos. Então, como seres humanos, nós somos iguais, independentemente de raça, de cor, de etnia, de questões sociais, de questões intelectuais. Somos todos iguais, sem sombra de dúvidas, certo? Agora sim, não querendo ser mais do que ninguém, mas dizendo para vocês o seguinte: eu não discuto Bíblia com leigos. Não discuto, não adianta, gente. Não adianta. O leigo, ele acha assim, não, eu me criei na igreja. Já peguei pessoas que disseram assim para mim, eu me criei na igreja. Eu também me criei na igreja. Quando eu pisei os meus pés a primeira vez na igreja, eu tinha 3 anos de idade. Gente, igreja, você aprende muito pouco sobre a Bíblia. Infelizmente, nós temos aí hoje, estamos comemorando hoje o dia da Bíblia, né? Por incrível que pareça, estamos comemorando hoje o dia da Bíblia, né? Mas o que é que acontece? 24 de dezembro de 2024, dia da Bíblia, estamos comemorando hoje. Aí eu vejo aí muitos evangélicos, dia da Bíblia, não sei o que, estamos comemorando o dia da Bíblia. A maioria dos evangélicos não gostam de Bíblia. Não gostam. Não gostam. Ah, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu não vou generalizar, porque é leviana, é irresponsável nós generalizarmos. A gente não pode fazer isso, né? Generalizar. Mas a maioria não gosta, gente. Eu tenho quase 30 anos que eu venho pregando a Bíblia, 24 anos de pastor, 24 anos como pastor, vai para 25 agora como pastor. Eu tenho visto isso, eu tenho observado isso, eu convivi vários anos e tenho convivido vários anos e venho convivendo com o dia a dia das pessoas, eu tenho visto isso. A maioria dos evangélicos não gostam de Bíblia. A maioria dos evangélicos não gosta, porque o que é que se prega nas igrejas hoje? Dificilmente se prega a Bíblia, o que se prega na igreja são tradições, né? Você não pode fazer isso, não pode ir para a praia, não pode usar bermuda, não pode cortar o cabelo, não pode fazer sobrancelha, não pode pintar as unhas, não sei o que, não pode usar roupa assim, roupa assado, fazer isso. Se pregam tradições na igreja. Nas igrejas, nas instituições religiosas, geralmente se pregam tradições, não se prega a Bíblia, gente. Vocês querem uma prova disso que eu estou dizendo? Eu digo isso quase em todos os vídeos que eu faço. Quase todos os vídeos que eu faço eu digo isso. E eu vou dizer para vocês, vocês querem uma prova como o crente, ele não gosta de Bíblia? A maioria dos crentes não gosta de Bíblia. Eu vou só citar um exemplo para você. Se você pegar hoje 50 crentes, não, 100 crentes, 50 de linha pentecostal e 50 de linha reformada, bota esses 50 crentes, manda fazer uma fila. Pergunte a cada um deles, principalmente de linha pentecostal. Vá perguntando. Vai perguntando assim. Perguntar se crê na Trindade, é claro que todos vão dizer que crê, né? Você crê na Trindade? Crê. Então é uma pergunta que você não vai fazer. Mas a pergunta que você vai fazer para eles é o seguinte: para esses 100 crentes, 50 de linha pentecostal e 50 de linha reformada, pode fazer uma fila e pergunta para eles: qual foi o concílio ecumênico católico que aprovou a doutrina da Trindade, e aonde foi isso e quantos anos se passaram para que isso acontecesse? Faça essas perguntas baseado na doutrina da Trindade. Não pergunte se eles creem, não, porque claro que todos vão dizer que creem, né? Eu creio na doutrina da Trindade, e vão até definir de qual é salteado. É uma crença na subsistência de três pessoas, quer dizer, uma crença na subsistência de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vão dizer isso. Mas eles não vão saber qual foi o concílio ecumênico católico. Diga aí qual foi o nome do concílio ecumênico católico que aprovou a doutrina da Trindade, aonde se deu, qual foi o ano que se deu e quanto tempo passou para essa doutrina ser aprovada dentro da ortodoxia bíblica, dentro do cânon bíblico. Você vai ver que muitos não vão saber. Então isso é a prova que estamos comemorando hoje, o dia da Bíblia. Mas a maioria dos cristãos não gostam de Bíblia. A maioria dos cristãos não gostam de Bíblia. A maioria dos cristãos não leem Bíblia, infelizmente. E outra coisa, vocês querem outra prova? Isso aqui foi uma prova que eu fiz para vocês. Uma coisa bem básica, né, que eu fiz aqui. A outra coisa básica é o seguinte: pegue hoje 100 crentes. 100 crentes. E perguntem assim: pegue 50 de linha reformada e 50 de linha pentecostal. E pergunte a essas pessoas:
Quem já leu aqui pelo menos uma vez a Bíblia toda, você vai ver que 2 ou 3 daqueles 100 crentes vão levantar a mão dizendo que já leram a Bíblia toda. Porque não lê, gente. Não lê. Crente evangélico, crente não gosta de ler Bíblia. Não gostam de ler. Eles não gostam de ler, enquanto mais interpretar. Se ler, eles já não gostam, enquanto mais interpretar. Aí é por isso que a interpretação bíblica fica prejudicada, porque as pessoas, além de não conhecer a Bíblia, o que é que acontece? Eles não conhecem a Bíblia, eles vão pela cabeça dos outros, por aquilo que eles escutam, por aquilo que eles ouvem, por aquilo que lhes disseram, por aquilo que eles conhecem. Aí quando chega no dia da Bíblia, um bocado de evangélico postando o dia da Bíblia, como se gostasse de Bíblia. Vocês são hipócritas, rapaz. A maioria de vocês são hipócritas. Isso chama-se hipocrisia. Vocês não conhecem, vocês não têm nem convicção. A maioria dos evangélicos não tem nem convicção do que acreditam, do que crê, da onde veio a crença. Por isso que eu digo a você, eu não discuto Bíblia com leigo. Meu filho, você quer discutir Bíblia comigo? Você quer discutir Bíblia comigo? Com o professor Ademir Nascimento? Quando eu digo que sou professor, eu estou querendo ser maior do que ninguém. Eu aprendi, eu ralei, eu aprendi com meus mestres. Eu não aprendi sozinho não, eu tive professor para me ensinar. Então você quer aprender? Você quer ensinar? Vá primeiro aprender. Vá primeiro aprender. Eu não vou perder meu tempo discutindo Bíblia nem teologia com leigo. Ah, mas eu frequento a religião, eu frequento a igreja desde os meus 10 anos ou 5 anos de idade. Eu também frequento a igreja desde 3 anos de idade. Mas em cima de púlpito de igreja, você não vai ver coisas profundas não, meu irmão. Até porque, infelizmente, eu digo isso com tristeza. Eu não digo isso com orgulho, nem digo isso com satisfação. Eu preferia não ter que divulgar essa estatística. Eu deveria não ter que divulgar essa estatística. Eu preferia não ter que divulgar, mas é a triste realidade que nós vivemos. Os níveis de formação dos nossos pastores, dos nossos líderes, é uma vergonha. É uma vergonha, infelizmente. Por que é que você não aprende Bíblia hoje dentro da igreja? Pronto, assuntos que eu discorro aqui, que eu falo aqui nos meus vídeos, eu deixo bem claro, você não aprende isso aqui dentro de igreja. Não se aprende porque primeiro não se ensina. Os pastores não sabem ou não têm coragem de ensinar. Quando não sabe é porque também não ensinam porque não tem coragem de ensinar. Aí fica prendendo o povo com falsos ensinos. Por isso que eu não discuto. Você quer vir discutir Bíblia comigo? Quer? Você quer vir discutir? Uma coisa é você vir perguntar para aprender. Se você chegar para mim, se eu notar que o cidadão está querendo aprender, como professor, eu vou ensiná-lo da melhor forma possível. Se ele não entender de outro, de um jeito, eu ensino de outro, mudo a metodologia, aplico outra metodologia diferente, né, baseado nos princípios da psicopedagogia, e vou, da psicologia educacional também, e vou tentando lidar com a situação e até escolher um método adequado para aquela pessoa poder aprender. Agora, se a pessoa vem me questionar, eu quero saber quem é a pessoa. É um leigo? É um estudante, é uma pessoa que está se formando, ou que já se formou, ou que tem conhecimento daquilo que está se propondo a conversar? Se não, é perda de tempo. Se vier para mim querer discutir Bíblia comigo, querer discutir teologia comigo sem saber, a única coisa que eu vou dizer para você é o seguinte: vai estudar primeiro e depois a gente conversa. Eu não vou conversar com leigo. Eu não vou conversar com... Ah, mas eu tenho 20 anos de crente. Sim, você tem 20 anos de crente. Você tem 20 anos de crente. E está dentro de uma igreja, de uma caixinha religiosa, ouvindo as mesmas coisas, repetindo o que se ouve há tanto tempo, mas não tem convicção nem da Bíblia que você carrega debaixo do braço. Nem a Bíblia que você carrega debaixo do braço, que no dia da Bíblia você vem para as redes sociais dizer que hoje é o dia da Bíblia e enaltecer, e dizer e falar, mas você não tem convicção da Bíblia que você carrega. Você não conhece nem quais foram as línguas originais, as características das línguas originais da Bíblia. Você não conhece nem a manuscritologia. Você não conhece nem a ciência da alta crítica, da baixa crítica, a ciência da crítica textual. Você não conhece nem os materiais da escrita bíblica, os fundamentos bíblicos da época, as formas de escritas bíblica, como a escrita bíblica, como ela se desenvolveu, a escrita bíblica, passando pelos povos
passando pelos povos mesopotâmicos, da antiga Mesopotâmia, né? Aí você teria que falar dos sumérios, você teria que falar dos sumérios, você teria que falar dos astecas, dos incas, dos maias, dos celtas, você teria que falar desse povo. Da escrita cuneiforme, você quer debater de uma coisa que você não sabe, que você não entende. Aí você vem para cá com as suas tradições religiosas, não, porque eu frequentei a igreja há muito tempo. Não adianta, meu irmão. Frequentar a igreja há muito tempo não adianta, porque você não vai aprender muita coisa, porque só vai ser ensinado aquilo ali, aquela coisinha. Até porque o nível, infelizmente, eu volto a dizer, não queria dizer isso, mas as estatísticas dos nossos pastores, a forma como os nossos pastores são formados, deixam a desejar. E eu não estou falando nem asneira não, porque você vê isso quando você chega nos cultos das igrejas. Você chega nos cultos das igrejas, você vê que é uma negação, os pastores não têm saída, lê um texto bíblico, mistura tudo, linguagem figurada, com linguagem literal, com linguagem alegórica, não respeita a semântica do texto, não respeita a interpretação do texto, não respeita o contexto, não respeita as regras básicas, os princípios básicos de interpretação da Bíblia. Estão perdidos. Estão tudo perdidos. Aí agora, tratando para a questão que a gente estava falando, a questão do divórcio trata no campo da doutrina quando não é. E esquecem-se que a questão maior é no campo da bioética. O ideal divino é diferente do nosso. O ideal divino é isso. É o que eu creio. É a forma também como eu creio. O ideal divino. O ideal divino não era que... O ideal divino não é que que nenhuma família se desestruturasse, nenhuma família viesse a que o casal chegasse a uma situação que viesse a se separar, deixar um ao outro, mas o ideal humano está longe do ideal divino, porque no ideal humano, quando a gente trata de ideal humano, está longe, porque nessa vida ninguém é de ninguém, nessa vida. Vocês precisam parar de romantizar. Vocês precisam parar de romantizar essa questão de que o casamento é indissolúvel, a indissolubilidade do casamento, porque não sei o quê. Isso não existe, gente. Isso é utopia. No sentido humano, isso é utopia. Isso não existe. Nós estamos aqui diante de uma realidade. E a realidade é que o ideal divino é uma coisa. Quando Jesus diz assim, o que Deus juntou, não separe o homem, isso é o ideal divino. Não tenha dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso que é o ideal divino. E eu sou a favor da família. Eu volto a dizer. Sou a favor da família. Eu sou a favor da família. Que a família lute para se reconstituir. Que o marido, que a mulher lute para que não venha se separar. Mas existem casos, como ninguém é dono de ninguém, existem casos que uma pessoa não vai obrigar a outra a viver com ela. Isso não existe. Aí você espiritualiza. Não... Mas se separar e casar de novo, está cometendo adultério porque Deus não aceita, não sei o quê. Não é que Deus não aceita. Não é o ideal de Deus. Não é o ideal de Deus. Mas Deus, nem o próprio Deus, vai obrigar uma pessoa que não quer viver com outra a viver com outra, gente. Que união conjugal existiria? Que união infeliz seria uma pessoa dentro de um relacionamento tentando, se arrastando nos pés de outra, se humilhando nos pés de outra para viver com outra? Isso só na cabeça de vocês, porque vocês pegam o sistema religioso e vocês trazem o divórcio para o campo doutrinário e quer para julgar as pessoas, para condenar as pessoas, jogar as pessoas no inferno e querem manipular as pessoas com isso. Olha, eu tenho dito que a maioria dos evangélicos, o pecado mesmo entre os evangélicos, a maioria do pecado entre os evangélicos não tem para onde correr, chama-se hipocrisia. Hipocrisia, orgulho, soberba, julgar a vida dos outros, falta de amor. O que a maioria dos evangélicos fazem, infelizmente, é julgar a vida alheia. Vocês se acham dono do inferno, dono do céu, dono do inferno. Vocês é quem bota o povo no inferno, é quem tira. Não, fulano quem vai para o céu, fulano é quem vai para o inferno. Esse aqui vai para o céu que faz isso. Esse aqui vai para o inferno. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é uma coisa simples. Ó.
Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão muito preocupadas com o pecado das outras, sabe? Estão muito preocupadas. Não tem para que essa necessidade de tanta preocupação com o pecado de ninguém, não, irmãos. Não tem para que essa necessidade com essa preocupação com o pecado de ninguém, não. Cada um cuida da sua vida, cada um cuida do seu, cada um faz o seu. Nós éramos para estar ocupados bastante já com o nosso próprio pecado, cuidando da nossa própria vida, mas a gente fica preocupado. Pecado de um, com o pecado de outro, com o pecado de outro. Ó, eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui que eu já falei em outros vídeos. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Se Cristo estivesse vivendo nos dias de hoje, ele não seria a favor disso que vocês estão pregando. Porque vocês querem que as pessoas fiquem unidas num casamento de toda forma. Não, porque tem que manter a união. Não é assim, gente. Por mais que eu seja a favor da família, eu não sou a favor da dissolução da família. Não é isso. Mas existem casos que é necessário, como eu disse, não há mais condições humanas de prosseguir. Não tem mais condições humanas de levar à frente o ideal divino. Então tem que parar. Por exemplo, eu vou dizer a vocês uma coisa. Você queria, vamos agora tratar do divórcio na questão que ele deve ser, onde ele deve se tratar, que é a questão da bioética, que é a questão humanitária. Se coloque agora, você que é um pastor aí que fica ensinando aí que as pessoas têm que conviver, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante disso, tem que conviver, não pode deixar, não pode acabar, o casamento não pode acabar. Agora eu vou dizer para você uma coisa. Imagine que uma filha sua vivesse dentro de um relacionamento. Aí você diz mais assim, não, ou é adultério ou é abandono para se divorciar, não sei o que. Certo. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Isso aí é o que vocês dizem, porque é o que vocês repetem, né? Ou é adultério ou é abandono. Só existem essas duas condições, porque é isso que o sistema religioso ensinou. Nos dias de Jesus, ele não foi a favor do divórcio por qualquer motivo, certo? Porque ali foi uma questão humanitária. Se ele fosse a favor de um divórcio por qualquer motivo, ele estaria arrasando com a vida das mulheres, que as mulheres na época não tinham assistência do governo, não tinham os direitos que as mulheres conquistaram na presente sociedade, certo? Não tinha, a mulher era totalmente desprotegida naquela sociedade. Então, dentro daquele contexto ali, Jesus agiu de acordo com a necessidade que a mulher teria naquele momento. Por isso que ele não foi a favor de um divórcio por qualquer motivo. Aí, vocês chegam hoje... Aí vem hoje na nossa sociedade, eu pergunto a você, imagine que você tivesse uma filha e que a sua filha levasse uma surra todo dia. Fosse a sua filha, é fácil quando é com os outros, né? Não, mas tem que permanecer, vamos orar, não sei o que, é fácil. Agora, eu não estou aqui tratando do divórcio numa questão doutrinária, estou tratando uma questão humanitária, da bioética, dentro do campo da bioética, vamos lá. Você queria que sua filha vivesse com um casamento, dentro de um casamento, mesmo que o cara não vivesse traindo ela, ou não quisesse abandoná-la? Pronto, sua filha vive num casamento onde o marido não quer abandoná-la, ele aceita viver com ela, e nem vive traindo ela. Mas o problema é que ele maltrata ela. Ele espanca, ele bate, ele ameaça de morte, ele... deixa ela passar fome, ele não tem respeito por ela. E aí? E aí, pastor? E aí, ensinador? E aí, pregador? Se fosse a sua filha, você queria que vivesse numa situação dessa? Ele nem trai ela e nem abandona ela, que são as duas cláusulas que vocês usam para dizer que pode se divorciar, né? E aí, você queria que sua filha vivesse todo dia apanhando, sendo humilhada, sendo chacotada, certo? Passando por todos os diversos tipos de humilhação, e a dignidade dela já não existisse mais diante de uma situação dessa, você iria fazer o quê? Você iria dizer, vamos orar, como você diz para os outros? Vamos orar, vamos confiar em Deus, que Deus vai dar vitória. É assim que você ia agir? Ou você ia chegar lá e ia dizer, não, se saia disso, cabe com isso, porque se fosse minha filha, eu não aceitaria. Se fosse minha filha, é claro, mas é lógico que eu jamais aceitaria uma situação dessa. Vocês então estão entendendo? Agora vamos citar um segundo caso, só esse mais outro caso. Vamos citar agora mais um caso.
para vocês verem como vocês estão fazendo maldade de interpretar o divórcio no campo doutrinário. Vamos agora para o segundo caso. Uma mulher vive com um homem que ele nem vive traindo ela e aceita viver com ela. Mas o homem é alcoólatra, é viciado em droga, em álcool. E quando bebe e consome álcool e chega em casa, ele bagunça tudo, ele destrói tudo. Ele bate na mulher, bate nos filhos. E para acabar de completar, sabe o que foi que ele fez? Ele chegou em casa drogado, embriagado, drogado, cheio de droga, cheio de álcool. Bateu na mulher, agrediu a mulher e matou um dos filhos. E agora, observe a cláusula. Ele não foi infiel a ela, não foi traição e nem foi abandono. Ele aceitava viver com ela e não atraía. Mas o problema é que ele enchia a cara de cachaça, de álcool e de droga, e quando chegava em casa ele batia na mulher e nos filhos, e nesse dia, e um belo dia ele chega, num determinado dia, ele chega e espanca todo mundo dentro de casa, e para completar, ele pegou uma faca e matou o filho à facada. E agora? Aí agora esse homem, ele foi preso. Aí está lá a mulher. Um filho morto pelo marido, e o marido agora está preso. Mas o marido aceitava em viver com ela, não a abandonou e nem a traía. Que são as duas cláusulas que vocês usam para o divórcio e para um segundo casamento. Pronto. Aí, dentro dessas cláusulas, ele não cometeu nenhuma das duas. Ele consentia em viver com ela e não abandonava e nem a traía. Mas só que ele chegou em casa embriagado, cheio de álcool, espancou a mulher, quebrou tudo dentro de casa e matou um filho que eles tinham. Agora ele está preso. Aí eu pergunto a você, se fosse a sua filha, você aconselharia assim? Não, minha filha, continue com ele. Continue com ele porque Deus quer assim. Você faria isso? Você aconselharia a sua filha? Ou você diria, não, o que ele fez não tem desculpas. O que ele fez, você pode até perdoar como cristã. Como uma serva de Deus, você pode até perdoar o que o seu marido fez. Porque ele matou um filho seu. E agora ele está na cadeia. Aí quer dizer que você vai ser fiel a ele enquanto ele está lá na cadeia. Depois de 20 anos, quando ele sair da cadeia, aí você vai aceitar ele de volta como seu marido. Gente, pelo amor de Deus, eu acredito que vocês que ensinam isso para as pessoas, isso é uma coisa maligna que vocês estão ensinando. Vocês estão fazendo um desfavor para o reino de Deus. Vocês que estão ensinando isso para as pessoas. Que as pessoas têm que ficar com a outra por qualquer motivo, de todo jeito. Tem que continuar com a outra. Se não teve adultério, se não teve traição, se não teve abandono, tem que permanecer com a outra até o fim. Se fosse sua filha ou se fosse você que tivesse uma situação dessa, você ficaria? Então botem isso na cabeça de vocês. Divórcio é bioética. Divórcio é uma questão humanitária, não é doutrinária. O sistema religioso trouxe isso para o campo doutrinário, pegou o letrismo da lei e disse, não, tem que ser assim, ó. Tem que ser assim. Então, já que vocês querem cumprir o letrismo da lei, então façam o seguinte, já que vocês chamam as pessoas de adultas, né, que se casaram de novo, que se divorciaram, se casaram de novo, mata também. Mas vocês não podem fazer isso, porque de acordo com a lei brasileira, se vocês fizerem isso, vocês vão presos. Porque lá em Israel era para se matar. Tá vendo como vocês não podem, não é para interpretar uma lei com a outra, não dá. Divórcio tem que ser interpretado lá, para aquela época. Para aquela época, gente. Hoje é uma questão humanitária. Divórcio é uma questão humanitária, não tem nada a ver com questão doutrinária. Vocês estão fazendo ilação, confusão, enganação. Vocês estão enganando, manipulando, jogando o povo no inferno, colocando medo na vida das pessoas, lançando as pessoas nos quintos dos infernos, fazendo maior arruaça com a mentalidade das pessoas, com a vida das pessoas. Parem com isso, gente. E quem está indo nesse tipo de ensinamento é porque não tem a noção, não procura estudar, não procura compreender, não procura estudar para compreender as coisas. O ideal divino é uma coisa, gente. O ideal divino está lá na palavra. O ideal divino é esse aqui, ó. Para não separe o homem que Deus ajuntou. Esse é o ideal. O ideal divino.
Mas não é o ideal humano não é o ideal divino. O ideal humano está longe do ideal divino. Então, por mais que eu seja um defensor da família e que diga assim, olha, eu defendo, que é o que eu penso, né? Eu defendo que a família tem uma forma de continuar, tem um jeito, que se dê um jeito, que continue, que não se separe, que siga em frente. Eu tenho que entender que esse é o ideal divino, mas do ponto de vista humano, existem as barreiras, que é a dureza do coração. A barreira maior que é a dureza do coração do homem, que impedem muitas vezes do homem prosseguir, do homem continuar diante de determinadas situações. Porque existem coisas que ferem a dignidade da pessoa humana. E o divórcio, por mais que não seja o ideal divino, mas Deus vai entender. Deus entende. Né? A Bíblia diz lá em Salmos que Ele conhece a nossa estrutura. No Salmo 104, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, por mais que Deus tenha um ideal sobre nós, Ele conhece também o nosso lado humano e Ele sabe das nossas impossibilidades. E isso acontece do lado do divórcio também. Então, enquanto vocês estão julgando quem se separou, porque além da pessoa passar pela dor da separação, os problemas conjugais que passaram, dos traumas que enfrentou, ainda tem que conviver com a dor do julgamento da sociedade, julgando as pessoas por uma interpretação totalmente equivocada que vocês fazem. Daí o tema proposto no início aqui da nossa temática, né? A grande problemática do divórcio e sua interpretação, de acordo com a forma como vocês querem interpretar a Bíblia. Vocês acham que são os donos da verdade e que querem interpretar a Bíblia. E tem tanta gente que é leigo, que não tem conhecimento das coisas e quer debater sobre aquilo que não conhece. Então o conselho que eu lhe dou, para você debater sobre alguma coisa, vá conhecer primeiro. Conheça primeiro, estude, vai estudar, queime pestana, vai passar 5, 10 anos numa faculdade estudando, se especialize, leia muitos livros, certo? Aprenda bastante, para depois você querer vir debater com quem entende, porque teologia é para ser debatida por quem conhece, com quem entende. Teologia é uma ciência, ela não é algo, da minha cabeça, é o que eu penso, é o que eu acho, não é isso, gente. Não é isso, porque antes da gente nascer, os teólogos, né, os pais apostólicos, os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos, pós-socráticos, eles já tinham o entendimento. Então você não pode chegar hoje aqui achando que não precisa estudar, achando que não precisa entender das coisas para querer debater. Então por isso que eu não debato com leigos, sabe? Não debato não. Se vier conversar comigo, meu filho, é o seguinte, se você entende o quê? Não. Você tem formação teológica? Não, então não dá pra gente conversar. Não dá, vai estudar primeiro. Vai estudar porque vai ser uma disparidade muito grande, vai ser uma incongruência muito grande, uma diferença, um contraste, um ponto de contraste muito grande entre uma mentalidade e a outra. Não tem, você que é leigo, você não tem mentalidade intelectual para discutir. Isso você tem que se convencer disso, não precisa nem lhe dizer isso. Mas você tem que se convencer que você não tem uma capacidade intelectual para conversar com uma pessoa que tem uma formação. Ou até muitas vezes mais de uma, né? Mais de uma formação. Então por isso que eu digo, falar de Bíblia todo mundo quer falar. Falar de Bíblia todo mundo quer dizer que sabe, que não sei o que é opinar, que é não sei o que, vira e mexe, mas saber é que é difícil. Então por isso que está hoje aí essa confusão, esses níveis de ensino que a gente vê hoje dentro dessas igrejas aí. Né? Líderes religiosos com a cabeça desse tamaninho, querendo ensinar coisas para as pessoas sem saber, só confundindo, embaraçando a cabeça das pessoas e não tem nem convicção daquilo que eles ensinam, entendeu? Então isso é grave, isso é preocupante, isso é muito preocupante. Então, gente, muito obrigado a todos que participaram dessa temática conosco. Vai ficar aqui gravado aqui no YouTube para todos vocês participarem desta temática. Que Deus os abençoe a todos grandiosamente e até uma próxima oportunidade, tá certo? Se assim o Senhor Deus nos permitir. Professor Ademir Nascimento, juntamente com todos vocês. E eu digo uma coisa para vocês. Estudem. O segredo é estudar para não ser enganado e não ser manipulado pelo sistema religioso. Porque o sistema religioso está aí para manipular e enganar. Fácil é quando a gente quer aplicar a ética para os outros e a moral para nós, né? Para a gente, né? Então isso é muito fácil. A gente exigir a ética dos outros. Não, você tem que ser ético comigo. Você tem que ser ético e basta que eu seja moral com você. Isso é muito fácil. Viu? Então,
Estudem para não ser manipulados, para não ser enganados, ludibriados pelo sistema religioso. E que Deus nos abençoe a todos e até uma próxima oportunidade no nome de Jesus.